Fala, Fogão! Pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Botafogo empatou em 0 a 0 com o Cruzeiro na Arena Independência, conquistando mais um ponto na tabela de classificação. Começamos a rodada com 51, chegamos a 52 e agora, portanto, estamos mais perto do nosso objetivo, que é retornar à Série A do Campeonato Brasileiro. Mas em relação a esse resultado, esse 0 a 0, cabe aqui um debate que já tem acontecido entre a galera botafoguense. Foi um bom resultado ou não foi ruim? Tem uma diferença e já vou comentar em detalhes para vocês. Outro ponto que vale destacar é que o Botafogo agora vai ter um longo período de recuperação e preparação para essa partida contra o Brusque na próxima quarta-feira no estádio Newton Santos. Mais uma decisão nessa reta final de Série B, já que o Botafogo precisa pensar apenas na vitória, só pode pensar na vitória nessa partida. Tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like e caso não seja inscrito no Fala Fogão, clica aqui abaixo do vídeo no botão inscrever-se, depois no sininho que vai aparecer ao lado para poder ativar todas as notificações. Assim você vai ser sempre avisado quando tiver vídeos e lives aqui no canal e ainda vai poder me ajudar a alcançar a marca dos 9.000 inscritos. Ultrapassamos os 8.860 e a sua participação nesse crescimento do canal é absolutamente fundamental. Dito isso, vamos em frente para o nosso primeiro destaque, justamente esse empate em 0 a 0 entre Botafogo e Cruzeiro na Arena Independência. Mais um ponto na conta do Botafogo e o destino do Cruzeiro selado nessa Série B. Agora realmente não tem mais como o Cruzeiro sonhar com acesso à Série A no próximo ano. Então o Botafogo, que entrou nessa partida com um time um pouco modificado, Pedro Castro entrando no lugar do Oyama, o Jonathan Silva continuando como titular no lugar do Carlinhos, o Jonathan Lemos na lateral direita também no lugar do Daniel Borges, Marco Antônio na esquerda, Varley na direita. O Anderson Moreira surpreendeu também, porque a gente imaginava um retorno do Carlinhos, um retorno do Daniel Borges, de repente Barreto e Oyama continuando juntos no meio de campo, mas o Anderson fez um 11 inicial aí um pouco diferente. Não foi 100% surpreendente, mas teve alguma surpresa. Só que o que chamou muito a atenção negativamente não foi o 11 inicial, foi o fato do Botafogo na primeira etapa simplesmente não aparecer no campo de jogo. Verdade seja dita, o Botafogo não jogou no primeiro tempo. Assistiu o Cruzeiro o tempo inteiro, o Cruzeiro elétrico, já era esperado um Cruzeiro que fosse partir para cima do Botafogo, que fosse elevar a temperatura do jogo, e o Botafogo sempre que tinha essa posse da bola, ficava tentando gastar o tempo ali na defesa, tocando de um lado para o outro, para ver se baixava esse ímpeto cruzeirense. Só que não tem como você passar o primeiro tempo inteiro tocando a bola lá na defesa, eventualmente você tem que avançar. E quando o Botafogo avançava, batia na intermediária do Cruzeiro, perdia a posse da bola e já vinha o Cruzeiro novamente. E o grande destaque desse primeiro tempo e da partida como um todo, pelo lado do Botafogo pelo menos, foi o Diego Loureiro. Fez grandes defesas, não dá para negar, muito embora ainda tenha demonstrado aquela insegurança na hora de sair em algumas situações. Na reposição de bola, não preciso nem falar nada, a reposição de bola do Diego Loureiro, muito ruim, isso aqui realmente não tem nem discussão. Tiro de meta, com a mão, enfim, quebrando aqui com o pé, muito ruim a reposição de bola do Loureiro, precisa melhorar. Agora, a insegurança que o goleiro demonstrou em alguns lances, na hora de sair para poder pegar a bola e tal, ou mesmo fazer uma defesa, chamou a atenção mais uma vez. Aquela história, a gente tem que reconhecer as importantíssimas defesas que o goleiro fez? Sim, com toda a justiça temos que reconhecer, mas ao mesmo tempo apontar aquilo que ainda precisa melhorar. Tudo bem que no próximo jogo contra o Brusque, o Gatito tem grandes chances de retornar ao gol do Botafogo. Mas como a gente não sabe ainda se isso vai acontecer, precisamos sempre buscar aqui passar o que precisa evoluir no goleiro, que é o titular do Anderson Moreira até então. Agora, seguindo adiante aqui nessa partida, porque no primeiro tempo só um time jogou, que foi o Cruzeiro. Quando volta para o segundo tempo, o Botafogo faz ali os primeiros 15 minutos muito interessantes. 15 minutos, inclusive, que deram esperança na torcida botafoguense de que a gente poderia sair com uma vitória. Bastou o Botafogo entrar na partida, mudar a sua postura, para que a gente pudesse colocar o Cruzeiro ali numa rotação mais baixa. O Cruzeiro ficou assustado. E à medida que o tempo ia passando, os cruzeirenses sabendo que só a vitória interessava, a ansiedade foi batendo no time celeste. Foi nítido isso acontecer. Em vários momentos na partida, à medida que o tempo foi passando no segundo tempo, você ia vendo os jogadores do Cruzeiro ansiosos, errando passes simples, coisa que não aconteceu no primeiro tempo. O primeiro tempo do Cruzeiro realmente muito bom, elétrico, acelerado, tentando pressionar o Botafogo e colocando o Botafogo em dificuldade.
Já no segundo tempo, um jogo mais equilibrado, com os primeiros 15 minutos da segunda etapa mais favoráveis ao Botafogo. Inclusive, a gente teve uma grande chance de marcar num cruzamento ali de escanteio do Chay, que o Rafael Navarro subiu, cabeceou bem, mas o Fábio fez grande defesa. Logo na sequência, outro lance. O Diego Gonçalves com o Navarro disputa a jogada, vai o Diego Gonçalves, cruza essa bola rasteira aqui na pequena área, mas infelizmente o Rafael Navarro não conseguiu alcançar. Chama a atenção aqui para o Rafael Navarro, porque durante toda a partida ele jogou sozinho ali no campo de ataque. O Chay não estava num bom dia, os primeiros 15 minutos do segundo tempo ele entrou no jogo, mas na sequência voltou a ficar um pouco abaixo. Então o Rafael Navarro, a gente tem que destacar aqui, lutou o tempo inteiro sozinho lá no campo de ataque. Isso aqui tem que ser pontuado e destacado. A gente ficava naquela, pô, ele não vai renovar, vai tirar o pé da dividida, não vai ser o mesmo, e isso não aconteceu. É muito importante que a gente destaque esse ponto. O Navarro segue jogando de maneira empenhada o tempo inteiro. E a gente tem que reconhecer aqui e elogiar a postura do jogador. Agora o Botafogo, depois que passou esses 15 minutos iniciais do segundo tempo, ele deu uma baixada de bola, o Cruzeiro voltou à partida com ligeira vantagem para o Cruzeiro. Foi um jogo mais equilibrado no segundo tempo, que poderia inclusive ter sido decidido a favor do Botafogo já no final. Um contra-ataque que o Barreto puxou, mas na hora de conduzir a bola acabou adiantando e foi desarmado. Logo na sequência, o Cruzeiro teve uma bola parada no último lance da partida. Bola parada perigosa porque, resultou de um contra-ataque nosso que virou uma bola na nossa área. Isso não podia acontecer, logicamente. Mas também vale destacar aqui que o Cruzeiro teve grande chance numa bola que o Carlos se atrapalhou, o Diego Loureiro conseguiu ali dar um jeito e o jogador do Cruzeiro chegou batendo, assim na linha da pequena área. Realmente uma chance ali muito importante que foi desperdiçada, ainda bem. O Botafogo somou um ponto nessa partida e por conta do mau desempenho durante praticamente todo o confronto, com exceção ali de alguns momentos do segundo tempo, a gente pode até falar, não foi um resultado ruim. E por que eu digo não foi um resultado ruim? Porque só dá pra cravar que foi de fato um bom resultado quando a gente jogar contra o Brusque. Se a gente vencer o Brusque, a gente vai poder falar, aquele empate contra o Cruzeiro foi de fato um bom resultado. Porque nos últimos 3 jogos, a gente somou 7, Vencemos o CRB, empatamos com o Cruzeiro, vencendo o Brusque, chegamos a 7 pontos conquistados nos últimos 9. Então, de fato, se transforma num bom resultado. Agora, por enquanto, não foi ruim. É a minha avaliação, pelo menos. Não foi ruim pela partida que o Botafogo apresentou. Mas para ser bom, temos que vencer o Brusque e fazer o dever de casa mais uma vez. E eu chamo a atenção aqui para esse detalhe pelo seguinte: a partida contra o Brusque é mais uma vez uma grande decisão. Até o Botafogo chegar na pontuação mágica, que garante o acesso à Série A, toda a partida vai ser uma decisão. Mas é impressionante como o Botafogo se coloca sempre numa situação de vencer ou vencer dentro de casa. E por que eu falo isso? Como fora de casa o Botafogo não consegue ter a mesma postura que apresenta no Rio de Janeiro para poder buscar as vitórias, dentro de casa a gente tem a obrigação de não poder deslizar, de não poder ali de repente ter um jogo ruim onde a vitória não vai acontecer. Contra o Avaí, a gente não teve um bom jogo, não teve uma boa postura dentro de casa. O que aconteceu? Fomos derrotados. Só que na sequência vencemos o CRB. Então uma coisa meio que compensou a outra. Agora contra o Brusque, precisamos vencer. Não dá para pensar em outro resultado. Porque fora de casa, infelizmente, durante todo esse Campeonato Brasileiro, a nossa postura, salvo raras exceções, como por exemplo a partida contra o Curitiba, o primeiro tempo contra o Operário, enfim, salvo raras exceções, de fato, a gente não fez um bom campeonato fora de casa. Restam 4 partidas fora de casa. Nessas 4 partidas que restam, se o Botafogo quiser facilitar a sua própria vida, tem que buscar vencer pelo menos um jogo e empatar mais 2 de repente, somando 5 pontos nas 4 partidas que restam. É o ideal? Não, não é o ideal. Mas é o que o Botafogo tem conseguido apresentar até aqui nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Então a gente precisa vencer o Brusque para poder tornar esse empate contra o Cruzeiro um resultado bom. Porque aí, de fato, 7 pontos em 9 possíveis se transforma numa coisa positiva. Por hora, eu fico com essa minha opinião. Não foi um resultado ruim. O Botafogo só jogou um tempo dessa partida, mas para se tornar bom esse empate contra o Cruzeiro, tem que vencer dentro de casa na próxima rodada. Agora, falando dessa próxima rodada, vale destacar aqui, Fogão, que o Botafogo vai ter um bom tempo de recuperação e de preparação para essa decisão contra o Brusque. Quarta-feira, 8h30 da noite, no estádio Newton Santos, Botafogo e Brusque. E nessa reta final de Série B,
ter esse tempo de preparação, de recuperação, para estar todo mundo ali 100% para esse jogo contra o Brusque é absolutamente fundamental. E isso pode fazer a diferença em benefício do Botafogo. Então que a gente possa tirar e saiba tirar o máximo proveito desse período de preparação antes dessa partida contra o Brusque. Mais uma vez eu repito, a vitória diante do Brusque é o único resultado possível. Não dá para pensar em outro resultado nessa partida. E essa pressão de vez após outra, dentro de casa, você só poder pensar em resultado de vitória, só acontece porque fora de casa a gente sabe que o Botafogo não consegue conquistar os pontos que teria a capacidade de conquistar. Esse é um ponto fundamental para ser destacado. A gente tem que, de repente, nessas 4 partidas que restam fora de casa, buscar melhorar um pouquinho essa situação. Se melhorar nossa situação fora de casa e continuar mantendo esse ritmo dentro de casa, o acesso vem com rodada de antecedência. E cá entre nós, tenho certeza absoluta que nenhum botafoguense quer chegar na última rodada contra o Guarani pensando ainda que precisa de uma vitória para poder subir. No fim das contas, Fogão, a gente pode ter um acesso mais tranquilo, sem emoção, ou com emoção até o fim dessa Série B. E eu não sei você, mas eu prefiro um acesso em que o Botafogo faz a sua parte dentro de casa, conquista ali mais alguns pontos fora de casa e a gente vai em busca do título, não se preocupando com o 5º colocado. Mas eu quero saber a sua opinião, Fogão. Você acha que o resultado foi bom já, de fato, de cara? Ou você acha que não foi ruim, que vai depender também do Brusque, de vencer o Brusque dentro de casa? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e eu te peço novamente, se inscreva no canal se não for inscrito e nos ajude a alcançar a marca dos 9.000 inscritos aqui no Fala Fogão. Além disso, compartilhe esse vídeo com outros torcedores, em grupos do WhatsApp e redes sociais. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.